Acho que faltar à escola também não faz mal. Sim. Não faz mal nenhum. É que ver o mundo é bom. Conhecer outras realidades também é muito bom. Ver como é que as outras pessoas vivem. Isto acho que é uma super aprendizagem. Houve uma altura que estavam sempre a reclamar, nas subidas, sobretudo. A vida é mesmo isto, é subidas e descidas. Às vezes é difícil a vida, estamos numa subida, depois vem momentos de férias, momentos bons, lá vem uma descida, outras vezes é plano, e a vida é isto. E tanto é isto em bicicleta como é isto fora da bicicleta. Portanto, torna-se um bocadinho o mesmo, porque quando viajas muito tempo, como 4 anos ou 10 anos, a vida, no fundo, acaba por ser igual, entre aspas, no sentido que é só, torna-se uma rotina. Bem-vindos ao podcast Viagens a Pedal, o podcast de todos os viajantes de bicicleta. Hoje estou à conversa com o João Gonçalo Fonseca, alguém que decidiu que a bicicleta não era uma pausa na vida, mas uma forma de viver inteira. Com a Valérie, que está aqui connosco também, correu a Ásia durante 4 anos, atravessou muitos países e transformou essa experiência no blog Pedalar Devagar. Um nome que diz muito mais do que parece. A viagem não ficou por aí, com o tempo passou a ser feita em família, com os 2 filhos, rotinas e responsabilidades, sempre integradas na estrada. Não é uma história de exceção, nem de heroísmo, é uma história de continuidade, de escolhas repetidas ao longo dos anos e de uma relação muito concreta com o tempo. Nesta conversa vamos falar de como se constroem viagens longas em partes, do que muda quando deixas de pedalar sozinho e do que realmente significa viajar devagar num mundo que pede sempre mais depressa. É isso que vamos explorar juntos à mesa desta conversa a pedal. Fiquem connosco para ouvir as suas histórias, subscrevam o canal, ativem as notificações. Olá, João e Valérie, bem-vindos ao Viagens a Pedal. É um gosto estar aqui convosco. Estamos a gravar no Alentejo, em Estremoz, na Quinta da Selva. Quinta Selva. Porquê é que estamos aqui? Porquê é que elegeram este espaço para fazer a nossa conversa? Este espaço aqui é onde nós vivemos também, não é? Onde nós vivemos e batizámos Quinta Selva porque a selva é um sítio de harmonia, no fundo, não é? Porque uma selva como a Amazónia, aquilo funciona. E no fundo é porque toda a gente é bem-vinda e é porque também estamos a plantar muitas árvores e queremos que isto volte a ser uma floresta e uma selva. Também foi nesse sentido um bocadinho. Por isso estamos aqui, que é o sítio onde vivemos agora. Ok. E onde também é possível vir cá passar, quem quiser vir cá passar. Também quem quiser vir cá passar, temos cá um espaço também, Airbnb, portanto quem quiser vir cá passar pode vir cá passar também. Acho que é um lugar, eu costumo dizer um lugar mágico, mas isso é um bocado, eu estar a dizer isso, se calhar é um bocado suspeito, pois, mas pronto, mas pelo menos as pessoas vêm, têm gostado e nós também gostamos de receber pessoas. É uma maneira de viajar também, como tu também sabes, não é? Sim. O facto de conhecer pessoas, portanto o facto de recebermos pessoas é sempre um gosto para nós também. Ok. E falando de bicicletas, voltando aqui atrás nas nossas memórias, qual é que é a vossa primeira memória de uma bicicleta? Eu recebi uma bicicleta. Primeira memória de bicicleta? Primeira memória de bicicleta. Tá Eu recebi uma bicicleta quando tinha 6 ou 7 anos. Lembro-me que era branca, que dei a volta ao pátio. Aprendeste logo? Sem... Não me lembro disto. Ah. Pois, não me lembro como é que aprendi. Lembro-me que recebi esta bicicleta. Pois, como é que sabia de andar de bicicleta? Não sei. Era inato. Não me lembro. Era uma branca, primeira memória. Bom, memória de bicicleta eu não pensei em relação a isso, eu pensei em relação à minha primeira bicicleta, mas minha primeira bicicleta não é a primeira memória de bicicleta. Primeira memória de bicicleta talvez seja quando eu aprendi a andar, que foi na bicicleta de um amigo meu, de vizinho. Eu cresci em Lisboa, nos Olivais, aquilo era um prédio de 8 andares. Ele vivia no primeiro andar e ele teve uma bicicleta e eu lembro de aprender a andar de bicicleta com ele. Depois lembro de me comprar a minha primeira bicicleta, que eu juntei dinheiro para a bicicleta, comprei em Águeda, custou 1700 escudos na altura e eu juntava, portanto 1700 escudos, aquilo é que é 2000 escudos são 10 euros, portanto é um bocado menos de 10 euros, para 7 euros. Eu lembro que andei a juntar 2 anos de dinheiro, Natal e aniversários aos 25 tostões, 2 escudos e 50 para até comprar a bicicleta. Essa é a minha primeira memória. E depois tenho uma memória de viagem de bicicleta, que é a minha primeira,
avançando já um bocado, que foi quando eu tinha 16 anos, que fui de Lisboa até Sagres e depois continuei de Sagres, percorri o Algarve até a Vila Real de Santo António, com um amigo também, vizinho, continua a ser amigo de infância. E pronto, essa foi a minha primeira viagem de bicicleta. Aos 16 Aos anos. 16, portanto já faz agora uns 44 anos atrás. Portanto, e a tua? Recordas a tua primeira viagem de bicicleta? Foi com ele já quando voltamos da África, é que havia 2 bicicletas lá na garagem dos meus pais. Ele disse: achas que podemos pedir essas bicicletas para voltar para ir para Portugal? Que eu não, para ele, para voltar a Portugal devagarinho. Eu disse que sim. Em 1990 disse que sim, pedia aos meus pais as bicicletas e fomos embora. Aliás, tu viste essa bicicleta ali na garagem, não é? Atrás. É uma bicicleta, portanto isto foi também uma bicicleta, foi de Suíça, Portugal, há 36 anos atrás, no fundo, em 1990. Ok, então vamos só, antes, ou seja, encontraram-se, aí alguns a meio que se encontram, vamos só falar, entre até se encontrarem, se começarem a viajar juntos, o que é que tu fizeste de bicicletas depois dessa primeira viagem? Bom, eu fiz a minha primeira viagem foi só essa, só essa de bicicleta. Então a seguir, o que é que vais continuando a fazer nas bicicletas? A seguir, no fundo, a nossa história é mais fácil contar até a nossa viagem de 4 anos de bicicleta, que foi... Eu viajava muito pela Europa à boleia, era o meu vício, era sair à boleia pela Europa, saía de Portugal muitas vezes sem dinheiro. Lembro-me de sair com 500 escudos no bolso, 2,50€, em Alverca pôr uma boleia no verão, ir até França, trabalhar um bocado nas vindimas, fazia Bélgica, Holanda, Luxemburgo, Alemanha, e à boleia, voltava para a escola. Tu também, não é? Tu queres contar aos 15 anos? Esta boleia a Portugal aos 16. Sim, mas isso era só no verão, eram férias de verão, então saí 2 vezes com a mesma amiga, a boleia, uma vez para Portugal e outra vez para a Espanha, mas isto não era de bicicleta, era mesmo a boleia durante um mês de férias no verão. Portanto, tínhamos já os dois essa história de andar à boleia. E então em 1900, depois eu saí em 85, 86, 87, e em 1988 já tinha feito vários países da Europa à boleia. Era sempre o meu objetivo, era sair de Lisboa à boleia e voltar até Lisboa à boleia. Eu disse em 88 e disse, eu quero ir à Turquia, um bocadinho diferente, mais exótico, vamos lá ver, vou até à Turquia. E cheguei em outubro, estava no primeiro ano da universidade, cheguei em outubro a Istambul. Já trabalhei um bocadinho nas vindimas, outra vez nessa altura lembro que tinha-me saído com 2 contos, 2.000 escudos, 10€ no bolso. Eu até costumava dizer, depois viajei 2 anos, então foi um conto para cada ano. Então cheguei a Istambul e numa guest house, nos dormitórios, eu fiquei num dormitório e quando venho à noite, 10 da noite, na recepção aquilo tinha um hallzinho com uns sofás e estava lá a Valérie. Eu entrei e parei, eu tinha 23 anos, ela 22, e uma loira bonita de olhos azuis, parei e disse, não, where you come from? Sou da Suíça, para onde é que vais? Vou para o sul da Turquia, posso ir contigo? Podes. E foi até hoje, pronto, isto vai fazer 38 anos agora. E então, eu lembro, escrevi um postal aos meus pais, a dizer que não voltava, a dizer que ia voltar daqui a uma semana, foi antes de encontrá-la, e quando a encontrei decidi não voltar, ela saiu da Suíça à boleia sozinha para a África, meteu mochila às costas e ia até Madagascar, tinha programado uma viagem no ano, e eu decidi que ia com ela e decidi que não voltava esse ano a Portugal, só que não tinha muita coragem de dizer aos meus pais que não ia voltar. Então fui adiando, outubro, novembro, dezembro, tive 3 meses sem dizer nada, quando eles tinham recebido um postal a dizer que daqui a uma semana estava em casa e que devia voltar. Dizem-me sempre, se os teus filhos te fizessem isso e tal, pronto, mas isso é outra história. Isto num tempo, só para fazer aqui num tempo em que não havia telemóvel, em que não havia, que é algo difícil, é que para alguns dos nossos ouvintes não estão a perceber, não havia qualquer comunicação. Os teus pais tiveram 3 meses sem saber nada. E depois houve uma guerra Irão-Iraque, aquilo durou 8 anos e tinha acabado em 1988, e nós conhecemos uma alemã que passou pelo Iraque e disse, espetacular, estive no Iraque, eles já não vêm turistas há muito tempo, estão a gostar imenso, se puderem ir ao Iraque, vão, e nós temos, vamos para o Iraque. E para ir ao Iraque, eu por acaso nunca mostrei essa carta e tenho ali, até podia mostrá-la agora aqui, que é curioso. Tenho ali uma carta. Pausa tenho ali, que é uma carta, que é, eu para ir ao Iraque, para ter o visto do Iraque, eu precisava de uma carta da nossa embaixada portuguesa a dizer que autorizava ou se responsabilizável pelo cidadão João Gonçalo tal, a ir ao Iraque. E só com essa carta é que a embaixada do Iraque eles davam-me o visto para o Iraque. E eu
Vou à Embaixada Portuguesa pedir essa carta. E quando vou à Embaixada Portuguesa pedir essa carta, ela vê o meu nome e diz assim: seu pai anda à sua procura, quer telefonar para casa. E então aí com o telefone, o meu pai primeiro ficou contente de saber que eu estava vivo e depois: onde é que estás? Estou em Ankara. Então quando é que voltas? Eu disse: talvez para o ano. Pronto, depois houve ali, o meu pai chorou ao telefone, a minha mãe, eu com vontade de chorar, mas 23 anos, senhora, ali não chorei, se fosse agora chorava logo sem problemas, mas pronto, na altura não, depois saí, lavei a cara com água fria num lago e depois fomos à Embaixada Suíça. A mim deram-me logo a carta, a Suíça não deram a carta, disse logo: a senhora para o Iraque, acabou a guerra, não damos carta nenhuma, por isso é que não vamos para o Iraque. Viajámos 2 anos, fomos para a África então, fomos para Israel, trabalhámos em Israel, ganhámos um dinheiro nos Mochaves, na agricultura, depois fomos para o Egito, o Sudão estava fechado, apanhámos o avião para o Quénia, andámos mais de um ano na África, em África Negra, e chegámos ao Quénia e de repente dissemos assim: mas vamos para onde? Não temos guias, nem Loni Planetas, livros, nada, não há telefones, como tu já disseste bem. Não tínhamos mapa, não tínhamos nada, portanto nem sabíamos para onde é que íamos, porque nem estávamos situados mais ou menos onde estamos no Quénia, nem sabíamos muito bem a nível de mapa o que era a seguir. Encontramos um holandês que tinha um mapa e pedimos-lhe: deixa-me tirar uma fotocópia do mapa. Tirámos uma fotocópia do mapa e andámos mais de um ano a viajar com aquela fotocópia do mapa. Depois andámos por África, claro que há aqui muita história para contar, isto é para chegar à bicicleta. E depois fizemos uma grande aventura, foi comprar uma piroga africana, descemos o rio Kassai durante 3 semanas, com crocodilos, hipopótamos e tudo, tivemos medo várias vezes, uma piroga assim destas. E não viraram? Nunca? Não virámos, mas assustámos-nos bastante. Dormíamos, tivemos em aldeias onde pessoas nunca tinham visto no Quénia ou não? Não, no Zaire, República do Congo. Atual Congo. Na altura era o Zaire. E depois, tinham entretanto passado 2 anos de viagem, apanhamos um avião de volta para a Suíça, portanto nós conhecemos e começámos a viver 24 horas por dia juntos, direto, E funcionou pelos vistos, não é? Funcionou. 40 anos depois. 40 anos depois continuamos, foi muitas vezes 24 horas por dia juntos, portanto já estamos mais ou menos a 345 anos, ou mais ou menos. Mais que a média dos casais, mais que a média mais. Portanto, voltámos à Suíça e aí é que eu vou voltar à universidade e disse: agora ir para Portugal, isto tem que ir devagarinho, tenho a cabeça cheia, ou pensava eu que tinha, pelo menos. E então aí é que então fizemos a viagem de bicicleta para Portugal. E porquê de bicicleta? Porque eu já tinha essa atração para a bicicleta e era para ir devagarinho, era para chegar devagarinho e mentalizar. Mas só tinhas feito uma viagem de bicicleta há não sei quantos anos atrás. Sim, mas aquela dos 16 anos. Havia ali, sempre houve assim uma atração pelo viajar de bicicleta. E quando cruzavas com outros viajantes de bicicleta durante esse tempo, de vez em quando cruzavas com alguns viajantes de bicicleta? Ou raramente não cruzaram? Não cruzamos. 90. Eu lembro-me de um casal, 70. Mais ou menos, fazia uma ginástica qualquer em França. Mas senão nem cruzámos. Mas estavam de bicicleta? Nem sei, parece-me que sim. Bom, chegámos, eu voltei, e depois ela foi um ano para a Suíça, eu fiquei um ano em Portugal, depois entretanto estávamos muito apaixonados, telefonávamos, escrevíamos, depois combinámos um casamento por telefone, então se casássemos, pode ser, boa ideia, casamos aonde? Aqui ou aí, na Suíça? Casamos na Suíça, está bem, sim senhora, pronto, combinámos um casamento, ela veio para Portugal, eu acabei, fui professor de matemática e pronto, isto para mim já é outra vida, já nem parece que não pertence à minha vida, até que decidimos então começámos a pensar, dizíamos aos amigos: qualquer dia vamos para a China de bicicleta, e num emprego que eu pensei que ia ficar como programador, não fiquei, então decidimos: olha, então vamos para a China de bicicleta. Então decidimos, trabalhámos um ano na Suíça, preparámos as bicicletas e desenhámos uma volta ao mundo de bicicleta, que era 4 anos, a nossa volta ao mundo. Era 2 anos na Ásia, era partir da Suíça e para a Ásia, até pela Rússia, Cazaquistão, China, ficar 2 anos na Ásia, ir para a Austrália, Nova Zelândia e depois 2 anos na América do Sul. E acabava, era a nossa volta ao mundo. O que aconteceu é que em vez de ficarmos 2 anos na Ásia, ficámos 4. Pronto. Saiu um bocadinho ao lado, em vez de ficar 6 meses na China, ficámos 1 ano na China, em vez de ficar 6 meses na Índia, ficámos 1 ano na Índia, em vez de ficar 1 mês no Nepal, ficámos 3 meses. Aquilo foi-se prolongando. Ao fim de 4 anos, dissemos assim: bom, isto agora... se calhar vamos conseguir arranjar uns patrocínios, pensávamos nós. E então vamos voltar ao fim de 4 anos de Bangkok, vamos a Portugal, arranjamos os patrocínios, voltamos a Bangkok e continuamos a volta ao mundo mais 4 anos e faríamos, em vez de 4, 8, 4 Ásia e 4 América do Sul, foi o nosso pensamento. Mas em vez de arranjar patrocínios, arranjámos 2 filhos, que saiu a coisa um bocado ao lado. Contrário. Pronto, saiu ao contrário. Em vez de arranjar dinheiro, arranjámos maneira de gastar. Mas muito mais felicidade. Muito mais. Arranjámos maneira de gastar dinheiro, a vida mudou toda,
De repente o cérebro reptiliano disse: tens que começar a trabalhar, tens que ir à caça, caçar o javali, dar de comer à família. E ficámos estabelecidos em Zurique durante quase 10 anos. E depois começámos a pensar: vamos ter que acabar a nossa volta ao mundo, vamos viajar com os nossos filhos. Então deixa-me só congelar aí um bocadinho e voltar 4 anos antes da primeira parte da viagem, só para como é que se prepara ou organiza para ir viajar durante 4 anos daqui até à China, que era o que achavam para fazer naquela aldeia, naquela altura. Como é que a nossa preparação na altura foi muito básica, não? Foi muito. Enquanto na segunda viagem. As duas coisas, preparação prática física e a preparação mental também, as duas. Que há duas, já estava decidido mentalmente. Para mim, para mental era. Está feito, está decidido. Mental para mim sempre foi fácil, porque eu acho que nasci com essa mentalidade. Eu sei que nasci com essa mentalidade, com a mentalidade do ir. Portanto, para mim é fácil, não tenho que preparar mental. Eu tenho que preparar mental sempre para estar aqui. E mesmo hoje em dia, para estar aqui é que eu tenho que me preparar, não é para me ir embora. É sempre ao contrário. Porque aqui para mim é que é. Não diria difícil, mas é menos fácil, digamos assim. Para mim o estado de ir e o estado de partir é sempre o estado fácil. Portanto, não preciso de preparação para partir, preciso sempre de preparação para chegar e para estar e para ficar. Portanto, agora a nível de... Queres dar uma Mas coisa? bom, como estávamos a dizer antes, para sair de casa dos meus pais, que estivemos lá a trabalhar e tudo, foi duro, era sempre amanhã, se faltava sempre qualquer coisa. Mas a nossa preparação foi assim, compramos 2 bicicletas, não eram nada de especial. Porque não sabíamos nada de bicicleta. Pois, não sabíamos nada, nem bagagens boas, nem nada, também íamos atravessar. Íamos atravessar a Rússia. As pessoas que conhecíamos da Rússia nos disseram que era muito perigoso e que não se podia fazer, que era uma maluqueira. Então nós pensámos disfarçar-nos em camponês, então pusemos umas caixas de plástico atrás da bicicleta, que era uma catástrofe para o equilíbrio, era mesmo tudo assim, um bocado... A gravidade era muito alta e nós não tínhamos noção nenhuma dessas coisas, no fundo, foi uma catástrofe, e nem levámos alforjes, nós não sabíamos se íamos gostar suficientemente da bicicleta, isso é que era a nossa dúvida. Será que nós queremos mesmo andar 4 anos de bicicleta, ou será que ao fim de 6 meses não queremos mais de bicicleta? E depois a outra razão era tipo, vamos levar uma mochila que vamos pôr atrás, porque de repente queremos parar a bicicleta num sítio, pensámos, chegamos a Macau, paramos a bicicleta, vamos até ao Japão, vamos mochila às costas. O que é certo é que ao fim de 6 meses de viagem de bicicleta dissemos, nós não queremos outra coisa, é isto que queremos viajar assim. Portanto, nessa viagem foi um bocado assim tudo, como ela disse, as caixas de plástico atrás, foi um bocado improvisado, as bicicletas, foi chegar a uma casa de bicicletas na Suíça e dizer assim, olha, vou para a China de bicicleta, isto aguenta 20.000 km, vejam lá, e ele vendeu uma bicicleta, Shimano, Livio, mas eu nem sabia o que era Shimano, Livio, nem sabia nada disso. Porque a bicicleta, para nós não éramos ciclistas. A bicicleta não foi por ser ciclistas que vamos viajar de bicicleta. A bicicleta foi uma escolha de meio de transporte como viagem. Achámos que viajar de bicicleta era ecológico, na altura não sei se pensámos muito em ecologia, mas também era ecológico, era barato e permitia conhecer uma realidade do país que não permite noutros transportes, porque normalmente quando viajamos de mochila ou de outros transportes, não sempre, mas muitas vezes nós estamos num lugar que é turístico e que é bonito para ver, tem alguma coisa, e agarramos num bilhete, compramos um bilhete e vamos para outra cidade que também tem qualquer coisa para ver. E na bicicleta, como tu sabes também perfeitamente, e todos os viajantes de bicicleta sabemos, não é? Tu viajas pelas aldeias todas e permite o contacto com as pessoas e é isso que nos enriquece e é isso que faz o país também, não é? E a tua preparação foi assim muito, muito básica, no fundo. E desafios, as pessoas quando olham para trás só conseguem ver as coisas boas, são muito maiores do que as coisas más? Não, fica mais, mas marca muitas coisas mais. Por exemplo, a travessia do Tibete. Foram 2 meses no Tibete, 4 e 5 mil metros, pedalar às 3 da manhã porque era uma estrada proibida para turistas e havia controles de polícia, eu perdi para aí 15 quilos,
tive uma infecção urinária que andava todo torto e nem sabia, e depois pensei que era apendicite e já estávamos ali meio em paranoias que tinha que ser operado. Portanto, tens momentos assim, tens momentos maus nesse sentido, isso tens, e como no meio da China, tens sempre chineses à volta, às tantas já não te apetece, precisas de paz, e falámos disso há bocado também, não é? Precisas, quando tens sempre gente, precisas um bocado, deixa-me respirar, e precisas de paz, portanto, tens muitos momentos desses, e depois tens, mas eu acho que isso é como na vida, a vida em todo o lado tens momentos que estás de férias, é maravilhoso, e às vezes tens momentos que estás em stress e cheio de trabalho. Isto referindo quando nós viajamos com os filhos, vou saltar aqui só porque há aqui uma referência que aconteceu, que era os miúdos, houve uma altura que estavam sempre a reclamar, e nas subidas sobretudo, a vida é mesmo isto, é subidas e descidas, às vezes é difícil a vida, estamos numa subida, depois vem momentos de férias, momentos bons, lá vem uma descida, outras vezes é plano, e a vida é isto, e tanto é isto em bicicleta como é isto fora da bicicleta. Portanto, torna-se um bocadinho o mesmo, porque quando viajas muito tempo, como 4 anos ou 2 anos, a vida, no fundo, acaba por ser igual, entre aspas, no sentido que torna-se uma rotina. Eu até costumava dizer, uma maneira de viver. É uma maneira de viver. E a rotina é não ter rotina. O não ter rotina torna-se uma rotina. Portanto, eu sei que com os filhos também era isso. A vida torna-se, acontece tudo, não é? Tens momentos altos, momentos baixos, momentos bons, menos bons, tens doenças, estás mal, não te apetece sair, estás engripado, portanto acontece um bocadinho de tudo. E o tempo passa, os 4 anos a viajar, passa mais rápido ou mais lento do que 4 anos sem ser em viagem? Eu aí refiro sempre uma coisa que eu reparei quando cheguei, ao fim de 4 anos, que eu achei que não estava à espera que isso acontecesse. Sabemos, não é, que quando viajamos, fazemos uma viagem de 2 semanas, por exemplo, fazemos viagens à Índia, eu agora, como sabes, sou líder de viagens, e vai-se 2 semanas à Índia, e ao fim de 3 dias, aquilo é tão intenso, à Índia ou mesmo noutros países, há tanta informação, que tu estás 3 dias e parece que estás há uma semana ou há 10 dias a viajar, porque já recebeste tanto que parece que foi muito mais tempo. Nestes 4 anos, isso não acontece isso, não é? Não parece que andas há 8 anos a viajar, porque aquilo já é um estado de vida. O que aconteceu claramente em relação ao tempo foi que a viagem foi entre 1996 e 2000. Quando voltámos, aqueles 4 anos, nós sabíamos exatamente o que é que tínhamos andado a fazer. Entre 96 e 2000. Tivemos na Rússia no mês tal, em 96 tal. Tivemos no Cazaquistão, tivemos na China, aconteceu isto. Foram tantos acontecimentos que nos marcou bem nesses 4 anos, sabíamos exatamente. Então, quando voltámos, nós chegámos no ano 2000, eu falava de 96 e 97 e era muito pertinho, porque eu sabia exatamente, não estava longe. E quando falava às pessoas de 1997, 96, aconteceu, 4 anos, sei lá, se fui jantar fora ou se estava no cinema, porque não tinha que haver um acontecimento que marcasse e não havia. E para nós estava muito curtinho, aquilo era tudo pegadinho, aqueles 4 anos, para as pessoas que tinham tido uma vida de rotina. O 96 era muito mais longe, era muito mais longínquo. Para mim era muito mais pertinho. Isso foi o que nós sentimos em relação ao tempo, foi curioso. Sim, essa é uma boa. E o melhor, o que é o melhor desses 4 anos que foram há 20 anos atrás? O que é o melhor que vos vem assim à cabeça? A chegada à Lhasa, claro. Isso foi muito bom, porque também o percurso foi muito duro para lá chegar, bastante duro. Também era um sonho meu ir ao Tibete, à Lhasa, então este estar lá é uma coisa fabulosa. Chegar ali foi mesmo bom. E também porque eu acho que nestas situações também quanto mais duro tu quando chegas ao destino aquilo dá mais satisfação, não é? Então foi a parte dos 4 anos, foi a parte mais dura da viagem, claramente. Imagina 2 meses a pedalar, 2000 km, que é tipo vir da Suíça a Portugal, de bicicleta, sempre em terra e pedra, e a uma altitude de entre 4 e 5 mil metros. Portanto, tu quando chegas ao destino, caem-te as lágrimas que não te aguentas, é tipo, finalmente, e sempre a comer batata e rações militares e sempre a comer mal. Portanto, quando chegas é uma satisfação tal que aquilo marca, não é? É como eu lembro pessoas a contar histórias de fazer o caminho de São Tiago de Compostela, estão ali um mês, sofrem, e quando chegam ao fim aquilo, há uma emoção sempre muito grande do chegar, e no fundo, por isso também marcou também por causa disso. E o chegar tinham um sítio específico que queriam chegar na China, ou era só chegar à China ou não?
Havia um destino mesmo? Não, foi chegar até Macau, foi ir até Macau. Era Macau. Era de Macau e depois Macau fazer o novo visto e ir para o sul. Nós depois fizemos o sul da China, não é? Atravessámos o Tibete, fizemos um ano de Índia, portanto tínhamos 6 meses para a Índia, fizemos 6 meses para a Índia até ao sul, fomos ao Sri Lanka, um novo visto de 6 meses, pedalámos até o norte da Bangladesh e apanhámos boleia de um cargueiro até Singapura. Depois fizemos Singapura, Malásia, Tailândia, Laos, Vietnã, Camboja. De bicicleta ou sem? Bicicleta. Sem bicicleta. Ok. Então no Camboja foi o fim. Do Camboja depois voltámos a Bangkok outra vez, voltámos à Tailândia. Portanto. E como é que é acabar? Não era acabar. Não era acabar, fundo, sabiam que era um interregno. Pois foi, sabia, era voltar, foi tal coisa, voltámos para, sabíamos, se queríamos continuar, não é? Voltámos à Europa para procurar os tais patrocínios que não encontramos. Que encontramos fizemos os filhos e foi ao contrário. Foi ao contrário, portanto não foi bem um acabar. Mas há dois choques culturais, eu acho que é de contar os grandes choques culturais, e os dois que encontramos quando voltámos foi nós aterramos em Paris, os meus sogros vieram chegar a Paris, e um foi perceber tudo o que as pessoas diziam, que não estávamos à espera desse choque cultural, de repente assim, espera aí, as pessoas estão a falar e nós percebemos tudo, porque já estávamos Tailândia, Laos, Vietnã, Camboja, tu nunca percebes nada que as pessoas dizem, e de repente percebes todas as conversas, tu queres ouvir tudo, espera aí, aquele está a falar da mulher, aquele está a falar dos filhos, o outro está a falar das escolas, então só conversas que tu percebes e não estás à espera que isso aconteça, então de repente és surpreendido porque percebes toda a gente, isso foi interessante. E outro que parece esquisito, mas foi que nos surpreendeu também, foi depois fomos de carro até à Suíça, chegar à Suíça, entrar no supermercado e muito olhar, fomos à zona dos legumes e era tudo igual. Isso ser um choque cultural. Portanto, vê lá o hábito que tu tens de mercados, porque a gente comprava muito em mercados e cozinhava, o hábito que tens de comprar em mercados legumes e fruta e tudo, e ser tudo natural diferente, e de repente os tomates terem todos os mesmos calibres, as peras terem todos os mesmos calibres, ser tudo igual, e isso ser um choque cultural. Portanto, vê lá a diferença. Foi interessante. Depois tivemos outro foi muito tempo, não é? Ao fim de tanto tempo, começam-se a aculturar a... Outro que tivemos foi, depois de andar um ano na Índia, apanhamos o leite de um carregar, que também foi interessante, só no Bangladesh é que é possível. Fomos lá falar com o Minister of Shipping, o Ministro das Embarcações, que recebia pessoas em casa, recebeu-nos. Nós tínhamos um dossiê com artigos de jornal no Nepal e fotografias. Dizia um amigo meu que isso era o Instagram da altura, e era, no fundo, explicávamos o projeto, que é que andávamos a fazer, e ele então arranjou-nos um cargueiro. Então fomos ter com um senhor, que era o senhor Calvando, com cunha do ministro, do Dr. Chaudhry. Vínhamos da parte do Dr. Chaudhry. E quando apanhamos esse cargueiro, foi uma semana de cargueiro, quando chegamos, que foi também uma viagem gira, porque foi uma semana que o capitão fez-nos visitar o cargueiro todo e tudo, e tinha uma piscina pequenina também, que ele fez questão, ela estava vazia, a Valéria que diz assim, então esta piscina pode-se usar, querem, então mandou limpar, bombou água do mar, era água salgada, mas ficámos com uma piscina pequenina, mas que foi ótimo. E quando chegamos a Singapura, 1998, nós saímos em 96, onde não havia telefones, e chegamos em 98 em Singapura e está tudo telemóvel. E então de repente assim, o que é isto? Tudo telemóvel. Eu lembro de falar com a minha irmã e dizer, não, em Portugal também já toda a gente tem tudo. E então foi, imagina, um ano de Índia, onde é Índia, Bangladesh, Sri Lanka, e onde é tudo muito fechado, não é? E tudo vestido de cabeça aos pés, e de repente chegas a Singapura, está um calor enorme, é tudo de calçãozinho e camisolas de alças, tudo com metade do corpo de fora, que já nem estás habituado, e isso é um choque também. Além de tudo alcatroado e os sinais vermelhos a funcionar e tudo a funcionar. É quase viajar no tempo. Porque de repente é quase como ver um telemóvel. Foi um bocado viajar no tempo, e foi uma diferença. E foi um dos grandes choques nesses 4 anos, foi esses também. E a internet, já acompanharam? Começámos a apanhar a internet aí. Não, aí na Índia começámos a apanhar. Aliás, no Nepal fizemos o nosso primeiro e-mail, um hotmail no Nepal, que eu nem fui eu que fiz, foi lá, paguei lá, o tipo fez-me um hotmail. Então, mas sabiam já como é que começaram, como é que conseguiam perceber o que é que estava a acontecer? Onde é que aprendiam
porque estavam tão desligados? Não sei, chegamos ao Nepal, havia casas, imagina, cafés com computadores, onde se começa a ouvir falar e começa a dizer, e depois encontras outros viajantes que dizem tenho um e-mail, e tu começas a trocar informações, começas a perceber que isso existe, então começámos aí a ter essas coisas, mas viajámos de máquina analógica, não é? Temos aí 4.000 slides, estão empacotados aí em não sei aonde. Sei, por acaso, estão lá em cima, mas pronto. Se Daniel Hines, ele organiza-vos aquilo bem, tudo. Não, por acaso nós temos aquilo bem organizado também, por acaso temos tudo por países, todos certinhos, e está tudo numerado também, por acaso não está assim pode ir para museu, pode ir para museu. Então, acabámos os 4 anos, filhos, trabalhar para... Portanto, foi 4 anos de bicicleta, 1996 a 2000, voltar, repetindo, procura de patrocínios, fazer 2 filhos, ficar a trabalhar 10 anos e depois decidir acabar a volta ao mundo. Então foi decidir, e estávamos a ver na Suíça e decidimos vamos para Portugal, e entre a Suíça e Portugal então aproveitámos para fazer 2 anos de viagem. Então foi entre 2014 e 2016, fomos com os filhos acabar a nossa volta ao mundo. Então fomos do Brasil ao México, que era acabar a volta ao mundo que tínhamos programado. Então fizemos com 2 tendas, 2 fogareiros, cozinha. Então partimos com os filhos. É esta imagem que tem aqui, que estão os 4. Esta é uma das imagens da viagem. Isto é a travessia dos Andes, aí devemos estar a quase 4.000 metros de altitude. Estava fresquinho, parece que está fresquinho. Parece que está fresquinho. Os miúdos tinham, isto é o mais velho, não, que é o mais velho, tinha 10 anos, ele tinha 8 anos, 10 e 8 anos. E eu na altura, eu acho piada, porque achava 8 anos está ótimo, tínhamos experimentado fazer uma viagem. E agora vejo miúdos de 8 anos e às vezes fico a pensar assim, será que o meu era assim tão pequenino também? Porque realmente eles eram pequeninos. Como é que ele aguentaste 8 anos a subir os Andes? Como é que aguentava-se? Sim, às vezes empurrávamos, parávamos muito. Sim. Parávamos, empurrávamos, mas só houve, por exemplo, uma curiosidade a atravessar os anos. Há um dia, à tarde, estávamos a pedalar e estava imenso vento, estava um frio de arrachar, nós sempre, se calhar de manhã está menos frio, vamos parar, acampamos, cozinhamos e amanhã levantamos cedinho, tipo 4:30 da manhã e pedalamos só da parte da manhã. E assim foi, dormimos, despertador, 4:30 ou 5 da manhã, acordámos, levantámos, arrumámos a tenda, mas estava vento, também levantou-se o vento. O mais novo, naquela altura a chorar, mas eu nunca mais, esta hora, tal, parámos, fizemos um fogo, acalmámos. Chegámos a um planalto e estávamos a pedalar, mas estava o vento, não de frente, mas quase, assim meio de lado de frente, em que tínhamos uma média, tipo 5, 6 a hora. Encontramos um ciclomotorista do outro lado que tinha média de 30 com o vento pelas costas. Parámos, cruzámos, falámos. Continuámos a pedalar e de repente o mais velho vira a bicicleta à volta, começa a pedalar ao contrário e eu tive que ir atrás dele. Uma amiga minha dizia assim, estava a fugir de casa. Estava realmente, eu para ali não vou, virou a bicicleta e começou a pedalar para o outro lado, tive que ir atrás dele, calmar, depois apanhámos boleia e tudo isso, foi nesta zona. Andámos 10 dias a comer lentilhas. É uma aprendizagem também, porque era o que tínhamos, era lentilhas e arroz, não podíamos comprar mais nada, e era tipo uma altura que eles disseram assim, isto não está bom, não come, e olha, é o frigorífico, mas era tudo deserto, não é? E então, não comeu durante meia hora, depois comeu o que havia, pronto, e então foi tudo uma aprendizagem, mas às vezes perguntam-nos, viajar com os filhos, como é que era, e depois era como falávamos há bocado, torna-se uma rotina e é tudo normal. Ao princípio foi um bocado complicado porque eles não sabiam as coisas, depois era, olha, daqui a 1 hora é para estar pronto a sair, eles arrumam a tenda, tal, pedalar, começar, e a vida era aquilo, a vida tornou-se aquilo, da mesma maneira que a vida aqui é, só vai para o trabalho e volta, ou os miúdos vão para a escola e vêm, e tem os trabalhos e tem os amigos, ali a vida era montar a tenda, pedalar, arrancar, montar a tenda, pedalar, arrancar, cozinhar, ficar uma semana num sítio, aproveitar, estudar um bocado, fazíamos escola em casa, então ali todas as manhãs estudar, depois arrancar, arrumar tudo outra vez, pedalar, a vida tornou-se uma rotina, tornou-se normal já. Depois como é que era? Era uma família normal, não tens momentos que eram magníficos, que era tudo a rir e boa disposição e divertidos, outros momentos que já não os podes ouvir, larga-me a cabeça, não te posso ouvir, desaparece, não me venhas contar queixas do teu irmão, que não sei o quê, portanto, rodava tudo, torna-se uma vida normal. E a escola, como é que faziam?
Ou não fizeram? Então foi escola à distância, foi escola em casa. Então no princípio estávamos a pensar dar um bocadinho todos os dias, mas muito depressa vimos que não era possível, então era mesmo andar sem... Fazíamos muitas coisas oral enquanto estávamos a pedalar, inglês, poesias com ele, histórias, é assim. Mas então parávamos uma semana ali, 2 semanas noutro sítio para dar aulas. E há um programa, não é, em Portugal? Tínhamos o programa. E fazia o português ou o suíço? Não, o português, porque nós quando saímos de Estremoz fomos nos inscrever na escola de Estremoz. Que é obrigatório. É obrigatório ter uma escola. Para fazer escola em casa, tu tens que ter apoio de uma escola, tens que inscrever os teus filhos na escola, que foi o que fizemos, inscrevemos-los aqui em Estremoz, porque era para onde vínhamos. Tivemos o apoio da escola de Estremoz, que foi espetacular, e portanto tinham um programa, e quando voltaram tiveram que fazer os exames nacionais de português e matemática, e os outros também na escola, as frequências. Portanto, estavam ligados à escola, eles estavam inscritos no fundo na escola para fazer escola à distância. Foi entre que anos deles? 2014, 2016. Idades deles? Tinham 8 e 10, acabaram com 10 e 12. Portanto, foi o primeiro e segundo ciclo. Ok. Quando chegaram, foram os heróis? Quem? Eles da escola? Não, ou não, sabes? Não, porque eles nunca tinham estado aqui e eles foram para a escola, foi tudo normal. E o que foi bom, porque eles também nunca ligaram à viagem, ou seja, a viagem, eles nem sequer pensavam na viagem. A viagem foi só parte da vida deles. Foi tipo, os meus pais, é da mesma maneira que poderíamos ter imigrado para qualquer lado, e tínhamos estado 2 anos da nossa vida imigrados, aqui foi um género de uma imigração, foi 2 anos imigrados em bicicleta. Portanto, aquilo fez só parte da vida deles, eles nunca sentiram, fiz uma viagem, e ainda bem porque não há aquele sentido de gabaral, isso portanto é bom, fez só parte da vida deles. Os meus pais tiraram da escola, levaram de bicicleta e pronto, olha, vem, a voltar, pronto, à escola normal. E no fundo, e hoje vemos, tem 20 e 22 anos, e eu digo sempre, são iguais aos outros, é agarrados ao TikTok e ao telefone iguais aos outros, só que aqueles 2 anos, aquilo está lá, como nós sabemos, viajar 2 anos, quer queremos ou não, aquilo deixa uma marca de alguma maneira, não é? Que nós achamos positiva. Aliás, quando partimos e eu queria ensinar-lhes a matemática e o português, e ao princípio não conseguia, porque não era o stress, mas era tanta coisa. Tu pedalas, montas a tenda à noite, vais cozinhar, depois dizes, agora uma lição de matemática. Não dás. Pensava eu que ia dar, mas... Então comecei a ter uma pressão social, começamos a ter, tipo, os outros estão todos na escola, estes não estão. A sociedade diz-te que o caminho é este. Não é? E nós tiramos do caminho que normalmente a sociedade diz que deves fazer. Então a pressão social inconsciente era tipo, eu estou a tirar, será que eu estou a fazer bem? Como pais, tu queres o melhor para os teus filhos, então não estou a conseguir ensinar-te, os outros estão todos na escola, eles não estão a aprender, não estou a conseguir ensinar-te. E depois mais tarde o tempo começou a passar, começámos a perceber que parávamos uma semana em Cusco, por exemplo, e então 4 horas de manhã avançava-se imenso na matéria, então percebemos, ok, isto está para fazer. E depois começámos a perceber, não, isto está a valer a pena, e de repente, e hoje em dia, digo, foi a melhor coisa que nós fizemos com os nossos filhos, não trocava isto por nada, porque a nível de escola não perderam nada, fizeram escola normal, ganharam imenso, e para nós também a união dos 4 e o que fizemos não trocava isto por nada. Acho que foi um privilégio e uma sorte ter podido fazer isto, não ter acontecido nada também, não é? Portanto, no fim, mas essa pressão social tivemos, tipo, será que estamos a fazer bem? É sempre um stress. É isso, queremos o melhor para eles e não sabemos o que é que estamos a e como a fazer. Tu tiras do caminho, não é? Tiras do caminho, no fundo, o caminho é a escola, mesmo agora, o filho mais velho acabou 12º, eu disse-lhe assim, vamos fazer um gap year, vamos fazer um gap year 1 ano, e depois fiquei assim, será que ele perde o foco e depois não volta? E eu disse, ainda encontra alguma estrangeira e vai por aí. Mas não volta a fazer o ano, não é? Nós queremos que eles estudem, façam qualquer coisa, e como ele já tinha esse programa de vir, voltar a estudar, mas pronto, voltou, está focado, e ainda bem que fez esse gap year, mas primeiro empurras, depois ficas assim, ai, será que... E esses 2 anos com eles, o que é que mudou, ou o que é que foi o melhor, o que é o melhor de fazer em família versus fazer em casal, ou é simplesmente uma continuação da família que já existia? Também, quer dizer... Acho que os dois é bom. É verdade que esta viagem com os miúdos foi muito boa.
Pois, acho que... É diferente, não é? Sim, é diferente. Bom, tens mais responsabilidade, mas acho que quando sais já assim, não pensas muito nisso. É mesmo vontade de sair, vontade de fazer a viagem, não ter muito medo. Mas Pensas sempre que vai correr tudo bem. Eu estava a trabalhar na Suíça há 8 anos numa empresa e houve uma altura que eu senti tipo, agora vou de viagem com os filhos. E depois comecei-me a perguntar, e vou de viagem para quê? Mas era mesmo para quê? E não sei, e sinceramente não encontrava uma resposta que me satisfizesse. Uma resposta suficientemente válida que me satisfizesse, tipo, porque é que ia de viagem com ele? Até me sentia um bocado egoísta. A mulher e os filhos e para lá pelo mundo, juntei um bocado de dinheiro, ganhei um bocado de dinheiro e vou. Então sentia, pronto, sabia que ia ser bom para eles, mas não sentia assim, não encontrava assim uma resposta que me satisfizesse. E depois a falar com um colega lá, eu a partilhar-lhe esta ideia, ele disse, e depois fazia-me outra pergunta, aliás, que era assim: então e se eu ficar aqui e continuo a trabalhar, fico aqui para quê? Também não encontrava uma resposta válida. No fundo fazia outra pergunta, que se não fosse, ficaria aqui, também não me satisfazia a resposta, ficar aqui. Então entre um e outro, olha, na dúvida vai. Depois um amigo meu, pois é isso, depois um amigo meu também me dizia, esse colega que me dizia, tu também vais lá partilhar, também vais partilhar o dinheiro com os locais lá e tipo, tirar um bocadinho do peso. E então foi, mas viajar em família, isso, viajar em família cria uma união. Eu acho que não é preciso viajar para criar essa união, claro, isso não, mas estares 24 horas por dia a 4 com os teus filhos o tempo todo, a dormir na mesma tenda, ou às vezes em tendas separadas, e às vezes entre ajudas que precisas ter de momentos de stress que tivemos alguns ao longo da viagem, isso cria sempre um elo diferente. O que é que foi os maiores stresses? Bom, o maior stress foi aqui nos anos, mas nós construímos com um local um barco a remos na Amazónia e andámos 2 meses a descer a selva com as 4 bicicletas lá dentro, a remos, no rio Napo e o rio Amazonas, que fomos desde o Equador até à fronteira com o Brasil, em plena Amazónia. E tivemos vários stress, o barco quase a virar ao contrário, tudo aos gritos histéricos dentro do barco. Fomos ver crocodilos em canoas pequeninas, pronto, e aí, essa parte da Amazónia, 2 meses de Amazónia, foi, eu depois de ter feito essa viagem na Amazónia 2 meses com esse barco, eu digo que essa foi a única aventura da minha vida, o resto foi tudo passeios, porque aquilo, realmente tivemos medo várias vezes, porque foi assustador estar no meio do rio, vir uma tempestade, com o vento começa a haver pequena ondulação, e o barco quase a virar. Ela meia de fora do barco a fazer peso, um dos filhos de fora do barco segurar, porque aquilo tinha um teto e tinha uns ferros, portanto ele punha-se assim a fazer peso, e o outro à frente a remar e eu aos gritos para tentar chegarmos à margem, rema, e de repente o filho à frente está perto do mar, tira-se para dentro do rio, com uma corinha, deixas-te ver o teu filho, ele está dentro do rio porque tentou chegar à margem para agarrar o mar. Então tivemos vários stress assim, ao ir no rio e o barco de ser desviado e vi umas árvores e ficas preso no mar mais 2 horas e não consegues tirar o teu barco dali e não tens ajuda, só tens selva, e já começa a pensar, como é que sai daqui, o que é que vou fazer, e o barco não sai porque havia sempre a corrente e o barco contra as árvores. Então tivemos vários stress ao longo desses 2 meses da Amazónia pura. Tivemos bastante stress. Curioso os filhos dizerem sempre que foi a parte que gostaram mais da viagem. E eu entendi, na minha reflexão fazia sempre que a parte mais interessante para eles, porque realmente tinha sido muito especial. Eles gostavam imenso, iam pescar e tudo. Mas depois cheguei também a uma conclusão que eu acho que é válida. Nem lhes perguntei bem, porque nem eles próprios sabem, é que eles não pedalavam. Então não tinham grande esforço também, porque eu no barco tinham que remar, mas muitas vezes não remavam nada, aquilo andava com a maré, enquanto a pedala aquilo é sempre duro, está sempre ali a motivar, bora lá, já fizemos 20 km, mais um bocadinho, então tem que haver sempre uma motivação para os teus filhos, não é? E depois há sempre, ao princípio, por exemplo, do princípio da viagem, a motivação foi de repente, eles já estarem fartos, eu inventar um jogo que é assim, bora lá ver quem é que encontra mais garrafas à beira-estrada e vamos contando 1, 2, mas as garrafas eram tantas que decidimos contar sapatos, então andámos a contar sapatos durante 2 meses.
portanto tinha que haver sempre essas motivações. E o mais positivo para vocês, para eles foi esses 2 meses de barco, e para vocês o que é o mais positivo destes 2 anos de viajar com a família? Para mim o mais positivo é tudo. Não há um ponto mais positivo. Os 2 anos mais positivo para mim o mais positivo é ter-lhes dado exatamente, eu acho que ter-lhes dado essa experiência que lhes permite serem mais, que essa experiência que para a vida acho que lhes vai ser muito útil, não é? Serem a nível de maturidade, de olharem o mundo, de tudo, e depois a nível familiar dela. Eu acho que é o total que dá o mais positivo, não sei, tu? Eu não sei, eu acho que faltar à escola também não faz mal. Sim. Não faz mal nenhum. É que ver o mundo é bom, conhecer outras realidades também é muito bom. Ver como é que as outras pessoas vivem. Isto acho que é uma super aprendizagem. Muito bem. E o que é que viajar de bicicleta nos faz mudar? O que é que muda em nós? Ou o que é que vimos diferente que não vimos viajar normalmente de mochila às costas ou de carro? De bicicleta o que é bom é que vimos muita coisa, conseguimos andar depressa na mesma, conseguimos fazer bastante quilómetros, mas vimos as coisas todas, quando queremos parar, paramos, estamos livres. Isso é ótimo na bicicleta. Eu acho que essa liberdade é muito importante e o conhecer as pessoas, estar em lugares não turísticos, em aldeias onde tu conheces. Eu digo sempre, não é, que nós viajamos um bocado pelas pessoas, e se nós vamos a Portugal e vamos a uma aldeia que aparentemente não tem nada, e aconteceu-nos na Índia, e de repente alguém te convida e tu ficas em casa dessas pessoas e de repente comes um cozido à portuguesa e há uma festa de família, como aconteceu, há um aniversário e tu és convidado, de repente estás embrenhado na cultura numa aldeia que aparentemente não tem nada, e isso é muito, depois tem isso tudo. É muito mais forte, depois tem tudo, está lá tudo e aprendes muito mais. Eu acho que isso é a grande coisa da bicicleta, é isso, permite esse contacto com as realidades de cada país e com os interiores do país, onde normalmente dizer que as pessoas são mais autênticas se calhar é um bocado abusivo, mas acho que não é, nas cidades aquilo altera um bocadinho, enquanto nas aldeias é tudo muito mais simples, muito mais aberto, está tudo muito mais às claras, e de bicicleta tu vais nu, não vais a esconder nada, não tens uma carroçaria, o que tu és está ali, 2 rodas, uns alforjes, umas coisas, eu sinto que tu vais nu, entre aspas, não é, que vais ali, sou eu, temos isto, andamos a viajar de bicicleta, então há sempre uma abertura de espírito grande e as pessoas entendem também o duro da bicicleta. E como ela dizia, que eu acho que é muito, eu senti sempre uma grande liberdade em bicicleta, estás livre, paras onde queres, abres, fazes, respiras, e essa liberdade acho que é muito boa. Além de estar sempre a fazer exercício físico, que mesmo que não seja a bicicleta, nós, como eu dizia, não éramos ciclistas, foi uma escolha, acabas por fazer exercício físico, que é uma coisa sempre ótima. É também merecer as coisas também. Sim. Isso sente-se muito de bicicleta, porque chegas num sítio de bicicleta, pedalares para lá chegar, não é? Tipo, então, chegar à paisagem lá em cima, sente-se que mereces estar ali, não te arrasta ali de helicóptero, pedalaste lá assim, uau! Então desfrutas. Por acaso curioso, agora nesta viagem nas Filipinas fizemos uma caminhada com o grupo e ela chega à água e à praia e diz assim, eu mereço estar aqui, percebes? Foi, em vez de ir tuk-tuk e ter sido fácil, não, o facto de ter caminhado, ter chegado ali, sentiu aquele merecimento, e de bicicleta há um bocado esse sentimento também. E bem, e imprevistos, qual é que foi assim um dos imprevistos mais loucos que vos ocorrem, que vos aconteceu durante a viagem? São muitos, imagino, mas assim, de repente. Lá na China, quando estávamos, acho que estávamos num planalto. Mas isso foi sem os miúdos, foi na outra viagem. Em geral, sim. Na China, então estava muito frio e nós chegamos numa aldeia, tinha lá uma guest house, mas era chinesa e tudo, e não tinha aquecimento, e nós pedimos uma coisa para aquecer, então trouxeram um balde com carvão. Lá dentro era um carvão a arder, nós estávamos os 2 em cima do balde a respirar isto, e depois comecei a perder os sentidos, pensei que ia morrer.
Vi muitas coisas a desfilar na minha cabeça, depois desmaiei, e depois ele chamou, gritou, abriu a porta. E ela com os olhos revirados na cama, eu Valérie, ela não. E depois chegaram eles, tiraram o balde logo, e depois eu... Depois chamar, ajuda, help. Esse foi um grande susto. E recordam-se de uma conversa marcante com alguém que se cruzou com vocês no percurso e que às vezes faz ou mudar de ideias ou mudar de caminho? Ou simplesmente essa algo... é uma pergunta curiosa. O que é que, por exemplo, encontrar outros viajantes nos fez descobrir sítios bonitos que não estávamos a pensar ir, mas que eles foram, então disseram-nos e depois fomos. Foi mas uma conversa várias assim, vezes, mas uma assim, conversa... Não lembro também não. Não, há só situações caricatas, não é conversa marcante, mas por causa de há bocado falávamos do Heinz Stucker, lembro-me sempre de na Tailândia também ver um indiano com uma bicicleta indiana e vi que estava a viajar de bicicleta, com uma pasteleira indiana numa bicicleta. Eu chego ao pé dele, falámos com ele e então ele estava, nós aí já estávamos há 3 anos e tal, mas não é questão de comparação, é questão que ele estava há 18 anos de bicicleta e tinha saído com uma rúpia no bolso. Uma rupia e na altura €1 eram 30 rupias ou assim, mas ele fazia truques de magia e vivia disso. E a cena curiosa é que ele disse: João, português, então ele vai ao alforje dele, aquilo não eram bem alforjes, tira assim um dossiê e começa a folhear o dossiê e vê o papel, e tira um papel e mostra-me o papel, era um papel da Câmara Municipal de Lisboa assinada pelo Jorge Sampaio, que ele tinha dado em Portugal, era quando ele era presidente da Câmara. Estou lá, estive lá, e depois prova. Não havia internet para provar fotografias com datas. Também, então foi sim, a gente ir encontrar as pessoas. Também quando chegámos à China, encontramos um chinês. Encontrámo-lo por acaso, não vou contar a história toda que é um bocado longa, mas pronto, encontrámo-lo e viajámos com ele andava há 3 anos e meio de bicicleta e viajámos durante uma semana. E aí o interessante, ao fim de uma semana, separámos-nos, ele só falava mandarim, não é? Nós não falava inglês, na altura, como não havia telefones, nós tínhamos um livrinho que era um phrasebook, inglês-mandarim, mas que para comunicar praticamente não comunicávamos. E separámos-nos e depois estávamos a escrever no diário sobre ele e começámos a perceber que tipo, sabíamos que ele estava há 3 anos e meio de bicicleta, que tinha atravessado o Tibete durante 1 ano, que os pais lhe mandavam $100 para viver, que ia para a Mongólia durante mais 6 meses. Estamos assim, mas nós não falávamos a mesma língua e sabemos isto tudo sobre ele, então tínhamos montes de informação sem falarmos uma palavra de uma língua em simultâneo e conseguimos entender-nos e achámos isso super interessante também, dar-nos conta, mas só depois é que dizer, olha, interessante percebermos isto. E qual é que foi o momento onde se sentiram mais pequenos perante a dimensão do mundo? Um sítio, uau! Na Amazônia. E na base campo do Everest também, quando fomos para o Tibete e fomos à campo base do Everest. Sim, também, o Tibete também é grandioso. Nos vales do Tibete, eu achei que aí sentíamos bem minúsculos ali. E depois na natureza da Amazónia, sentires que tu não és nada e que está de um momento para o outro, aquilo é selva e que sentes-te pequeno. Mas aí no Tibete foi quase mais assim, porque também havia muito pouca gente também. Então, e depois da volta ao mundo, o que é que veio depois da bicicleta? Nunca mais houve viagens de bicicleta ou tem havido mais viagens de bicicleta? Depois de se fazer uma volta ao mundo, qual é que é a motivação para voltar a viajar de bicicleta outra vez? Tens motivação? Mais ou menos. Às vezes assim, há dias que sim, quando falamos disso porque são boas recordações, é boa a vida, de um certo lado é dura, mas a vida é muito boa. Andar de bicicleta assim pelo mundo é bom, mas é duro. Estávamos a falar e há bocado eu gostava de fazer mais uma viagem grande, não sei se vou fazer ou não, mas pensava, porque acho, e às vezes dizia tipo Estremoz-Tóquio, acho que é interessante. Estremoz-Tóquio parece que soa bem. Eu diria em bicicleta elétrica, porque para já não me quero esforçar, porque como se sabe a bicicleta é duro, assim seria menos duro,
não há nada a provar a ninguém, o espírito para mim é que conta, portanto seria o mesmo espírito, duas rodas, e fazer parte da Ásia da Central que não conheço, Irão e Quirguistões e Uzbequistões que não conheço nada disso, e passar para o Mongólia e Japão. Eu gostava muito de fazer o Japão gostava muito de fazer o Japão ao fundo de bicicleta, tentar perceber um bocadinho o povo japonês. Então eu acho que a bicicleta é um meio de transporte excelente para conhecer o povo de um país. Acho que é a melhor maneira, talvez, para mim, porque é aquela que te permite, como falámos há bocado, mais contacto com as pessoas, e eu gostava muito de ver essa realidade no Japão. E agora de Termostock parece-me bem. Não sei se uma pessoa nunca sabe se vai acontecer, não é? Mas acho que ir plantando a semente é uma das maneiras para mim de fazer acontecer. Ok. Poderia ser essa também? Ou era Termostock diretamente? Se é coisa para um ano? Sim, mais ou menos um ano, sim. Não sei se haveria um intervalo de voltar a Portugal ou não. Queríamos pôr o projeto aqui na Quinta a andar também. Temos esse projeto de plantar uma floresta aqui também. Portanto, queríamos pôr isso a andar, deixar o filho aqui tomar conta disto e nós irmos à vida. Não sei quando, não sei se vai acontecer, claro, mas pronto, vai-se sonhando, não é? Tudo começa com um sonho, portanto. Começa. Então agora umas perguntas rápidas que temos aqui para acabar, que é: o que é que levam sempre numa viagem de bicicleta? O que é que levamos sempre? Então, um fogão, uma tenda, tenda, saco-cama. Fogão, tenda, saco-cama, eu acho que são base, porque no fundo no fundo a bicicleta tu levas a tua casa em miniatura. Portanto, eu penso sempre, quando é uma viagem em bicicleta, uma viagem longa, não é? Porque é diferente de pensar numa viagem de bicicleta de um mês ou pensar numa viagem de bicicleta de um ano. Quando as nossas viagens em bicicleta, à parte aquela da Suíça, foram viagens longas, e quando nessa pergunta, se eu encarar essa pergunta, ou se não é sempre isso, tenda, fogão e saco-cama. Se eu pensar numa viagem longa, a minha resposta seria a casa em miniatura. Portanto, são essas coisas básicas, depois é um bocadinho de costura, um bocadinho de primeiros corres, um bocadinho de tudo o que tens em casa, tudo não, mas aquelas coisas essenciais em miniatura. Pois claro que levas máquina fotográfica, mas com os filhos, de 2014, 2016, nós não tínhamos telefone com chip, nem comunicávamos para casa, nós viajámos com mapa. Portanto, mas aí também foi uma opção de os miúdos terem esse contato, nós saberíamos que não iriam ter mais tarde. Hoje em dia tu já não viajas muito de mapas, não é? Não sei, tu viajas de bicicleta, viajas com mapas? Já não. Pois, ninguém viaja com... Já não. Então o que é este livro? Este livro foi o resultado dos 4 anos de bicicleta pela Ásia. Chamámos-lhe Pedalar Devagar, porque na altura nós quando encontrávamos outros ciclistas a viajar, tínhamos a ideia que eles iam sempre mais rápido que nós éramos os mais lentos, íamos sempre devagar, então acabámos por achar que viajávamos devagar, acabámos por chamar a Pedalar Devagar. Portanto foi o resultado disso. O segundo, agora vai sair uma nova edição, agora está esgotado no verão, e gostaríamos de escrever o segundo, que seria o Pedalar Devagar 2 mais 2. Certo. E então, mas vamos ver, isso é o brevemente projeto. O que é para vocês um bom dia de viagem em bicicleta? Eu ou tu? Um bom dia de viagem em bicicleta, isso, eu acho que é muito relativo, é muito difícil, porque podes ter um bom dia que é um dia plano, de sol, tranquilo, e é um dia excelente de bicicleta, onde tens paisagens magníficas, e isso pode ser um dia magnífico de bicicleta, como pode ser um dia em que tu tens interação com pessoas e paras e sentas as esplanadas e tens essa coisa, pode ser um dia excelente de bicicleta. Eu lembro-me sempre, quando eu fiz 50 anos nesta viagem com os meus filhos, eu lembro-me pouco dos meus aniversários, e deste lembro-me especificamente, porque foram 50 e porque estava em família, com as mulheres e os filhos, e eu digo isto sem hipocrisia, que foi um dos aniversários mais felizes da minha vida, e foi mesmo, mas foi sempre a subir, foi o dia inteiro a subir. Se pedalávamos para aí 35 km só, era muito duro, estávamos nos 200 metros do Peru, mas foi o facto de estar de bicicleta, sentir-me completamente livre, e depois estar com as pessoas que mais amo, não é? Era a mulher e os 2 filhos. Então pedalar por ali cima, aquilo, foi uma felicidade tremenda, numa situação que foi duríssimo, porque era sempre assim. Portanto, para mim a resposta é um bocado relativa, pode ser várias situações. Eu vejo assim, não sei, se queres dizer outra coisa. Não, acho que é isso, é também as paisagens
maravilhosos, isto também é bom. É chegar ao topo da montanha também é bom. Pois faz Para ver a descida a seguir. Exato, porque nós sempre ouvimos dizer, eu, pelo menos, não sei se tu concordas ou se tens uma visão diferente, que o verdadeiro ciclista gosta sempre muito de subidas, não sei. Pois sim, todos dizem que sim. Eu não. Tu não, mas é que nós também não. Eu adoro subir, mas porquê? Pois, é que nós chegamos lá acima e depois quando víamos a descida, uau, era sempre um alívio. Nós tivemos dias com os miúdos no Peru de subir os Andes e sabes aquelas que é sempre às curvas. E chegar a uma ponte que tu vês uma curva ali que não sei porquê, que te dá a ideia que aquele é o fim. E que estávamos os 4 com essa ideia. E tu chegámos, e tudo em terra e pedra, sempre duro. Sim. E chegámos a essa curva, e quando virámos, era igual, continuava a ser terrível. E ficámos os 4, os miúdos de lágrimas logo, ficámos terríveis. Eu pedalava com a minha bicicleta, ia mais rápido, pedalava, deixava lá à frente, vinha a correr para trás, agarrava na bicicleta Valérie e começava a pedalar com a dela, ela agarrava numa dos miúdos que tinha um bocado menos peso e eles dois agarravam noutra e íamos mais um bocado. E foi assim até pararmos. Portanto, essas partes de subida são, mas depois quando chegámos lá acima, e isto para dizer, em vez do outro lado tipo 20 km de descida, é tudo com um sorriso. Uau! Se a subida só é boa se for isso, porque a seguir à subida vem a descida. Pois pronto. é isso. Por aí, pronto. É isso, pronto. Na bicicleta é isso. A única coisa que não tem vantagem na bicicleta é se tens o vento pela frente, nunca te compensa. E na subida tens isso, tens a compensação que sabes. Algures há de vir a descida. E outra, se puder. Mas tu não disseste, tu não falaste, não. Qual é que é o dia para ti? Não. Sim, também mesmo acima das montanhas. E se pudessem voltar para um único dia das muitas viagens que fizeram, dos muitos dias que tiveram, para que dia que voltavam? Um único dia. De repente, um dia assim de. Se fosse o primeiro que assim de repente. A mim veio-me logo à cabeça a Amazónia, foi por acaso, veio-me logo assim quando agora tu fizeste essa pergunta e foi que me passou na cabeça a Amazónia. Exato. E depois de repente passou-me também o voleiro também que fizemos. Mas isto não é de bicicleta. Não, isto não é de bicicleta. Quer dizer que é só coisas más. Quer dizer que é só coisas más. É de barco, é de barco. Bicicleta. Não, eu é chegada à laça. Não, bicicleta para mim é descida. Isso é uma descida num Tibete de 40 km de descida ou 30 km de descida. Será isso, num vale grandioso e vir por ali abaixo a desfrutar. Eu acho que um dia que eu escolhesse era um dia assim. Seria desfrutar assim. Laça. Tu és chegar à Laça. Ok. A próxima já disseram é o Extremoz Tóquio. Extremoz Tóquio. Soa bem. Temos ali duas tabletas em madeira escritas Extremoz Tóquio. Já está pronto para mais ou menos, mas sim. Pronto para seguir. Mais alguma coisa que gostavam de falar? Ou partilhar? Eu acho que, por exemplo, eu muitas vezes cheguei. A única coisa que eu gosto de partilhar e que cheguei à conclusão que estas conversas são boas também é que, além de termos aqui um bom momento entre nós, e acho que isso claramente foi um bom momento, é poder inspirar de alguma maneira outras pessoas, ou fazer, inspirar ou fazer outras pessoas que tenham alguns medos, quebrar-lhes estes medos e dizer não é preciso assim tanta coisa para ir. Portanto, as pessoas que tenham vontade de ir, que vão, deixem-se ir, pensem, e há uma coisa, é não criar barreiras, porque as pessoas que nós queremos barreiras, queremos desculpas, mas isto, mas aquilo, mas os filhos, mas o trabalho, mas a casa, mas então é não criar, é cortar essas barreiras, deixar-se ir. Eu acho que estas conversas também são boas para isso, para de alguma maneira as pessoas poderem realizar um bocado desse sonho de partir se tiverem essa vontade. Acho que concordo plenamente. E partir é só ir, é só partir. Portanto, vamos deixar aqui depois escrito para o contacto para o Instagram, sobre o blog, o contacto para o blog, que ainda está ativo. Continua para as pessoas poderem ver e inspirar-se. E se tiverem também qualquer questão, suponho que podem sempre mandar-te mensagens ou dizer que podemos fazer. Gosto sempre de partilhar e ajudar dentro dos meus possíveis, com todo o gosto. Mesmo pessoas que queiram viajar em bicicleta e precisarem de vir cá e algumas coisas que eu posso ajudar, bem-vindos a Extremoz. Muito bem. Muito obrigado pela Obrigado, eu, Rui, por teres vindo até Extremoz e teres deslocado até cá. Foi um prazer estar aqui.
Portanto, vamos publicar todas as informações, já sabem. Se gostarem, partilhem com os vossos amigos, subscrevam o canal, ativem as notificações, deixem reviews, de preferência positivos, essas muito positivos, e partilhem. Se não gostarem, partilhem com os vossos inimigos, pode ser que eles queiram também. Até o próximo episódio e boas viagens. Obrigado por assistir. Merci beaucoup. Obrigado a ti, meu amigo. Obrigado, meu. Foi um gosto. E pronto, eu gostei muito, por isso é sempre. Nós também.